David and Jacko. O Zelador e a Serpente, por David Downing. A Batalha dos Insetos. O louva-a-Deus e a aranha se olharam, aparentemente com muita raiva. O louva-a-Deus tinha garras pontudas que poderiam perfurar a pele de sua presa e segurá-la enquanto se alimentava. A aranha tinha duas presas bem visíveis, pelo menos para interessar a um menino como eu, que pingavam um veneno brilhante que poderia paralisar e dissolver a carne, permitindo-a efetivamente beber sua vítima viva. Eu esperei por um ou pelo outro se atacarem primeiro, já que eles estavam apenas a centímetros de distância. Nada aconteceu. "Vamos lá, pessoal!" eu gritava. "Atacar!" Ainda nada acontecia. Eu empurrava a aranha para perto com um graveto até que ela tocou a garra direita do louva-a-Deus. Instintivamente, a garra se fechou num estalo, levando a aranha a se contorcer em desespero e a picar impotente no ar. "Aí sim!" eu falei para um em particular. Eu peguei a longa linha de teia que a aranha havia tecido antes da minha chegada. Ela foi para detrás da aranha, que sacudia no ar, junto com o louva-a-Deus que ainda estava agarrado a ela, enquanto eu puxava a teia para cima. Em um momento glorioso, o louva-a-Deus segurou a aranha no alto com suas presas. Suas pernas espreguiçavam-se. Depois eu soltei a teia, causando no louva-a-Deus uma queda e amassando a cabeça da aranha no chão. "Na mosca!" eu gritei de novo, desta vez para o meu cachorro. As pernas da aranha se remexiam sem parar enquanto o louva-a-Deus olhava silenciosamente. "O que você acha, Jacko?" eu perguntei ao meu cachorro, um terrier australiano. Ele ficava somente parado, sem expressão, embora quando eu olhei para ele um pouco mais, sua cauda começou a balançar, como se dissesse "Oi!". Eu lhe fiz um carinho na cabeça e embaixo do queixo, da maneira que ele gosta. Depois, também na orelha, já que sabia que ele não conseguia coçar ali. Jack abanava a cauda com força agora. Eu o peguei e comecei a coçá-lo na barriga. Ele era meu pequeno companheiro. Agora, o louva-a-Deus estava sugando a barriga da aranha. Julgando pelos movimentos de desespero crescentes, a aranha não parecia estar gostando muito. Eu não me importava enquanto pudesse ver a barriga dela ficando menor e menor a cada minuto. Foi quando minha mãe me chamou para o almoço. A cozinha e as panquecas. Eu andei até a porta da frente, que nunca estava trancada, e entrei pela sala de estar. Eu podia ver minha mãe na cozinha usando o liquidificador. "O que teremos para o almoço, mãe?" perguntei. "Panqueca doce", ela respondeu, enquanto quebrava um ovo dentro do liquidificador e antes de jogar um pouco de leite e colocar farinha. "Oba!" disse, porque panquecas era meu prato favorito. Mamãe cozinhou a mistura em uma coisa que parecia uma massa. Antes de colocar açúcar e suco de limão por cima, a enrolou, e aí colocou mais açúcar e suco de limão. Era a coisa mais saborosa que ela cozinhava. E saborosa era, sem fios de cabelo, a não ser da última vez. E sem queimar também. Eu sentei no sofá e comecei a comer com o garfo e a faca enquanto me esforçava para ver o quintal por um buraco no muro. Cerca de 3 metros do muro já tinha caído desde que meu pai disse que iria construir um novo e começou a derrubar o antigo com um martelo. Isso foi há 5 anos, mas eu não me importava com o buraco, para falar a verdade. Era muito prático quando eu corria para o quintal e muito bom no inverno, já que deixava entrar um pouco de ar gelado e aí podíamos usar a lareira. Por outro lado, estava muito quente. "O que você vai aprontar essa tarde, Dave?" mamãe perguntou. Ela era uma das únicas pessoas que eu deixava me chamar assim. Eu disse que iria sair para dar uma volta de bicicleta com Jack. "Tenha cuidado", ela disse. "Você sabe que aquelas crianças da escola ainda estão desaparecidas. Ninguém sabe ainda o que aconteceu com elas. Pode ter sido qualquer coisa." "Bobagem", eu disse, antes de me lançar para fora de casa, agarrado à minha bicicleta e descendo a rua. As pernas de Jacko estavam trabalhando duro para me acompanhar. De qualquer forma, eu não gostava mesmo daquelas crianças. Escorregões no parque. Eu desci a rua, passei pela casa de um amigo e peguei a esquerda entre a minha rua e a próxima. Na verdade, era um atalho e lá estavam aquelas enjoadas barras que ficam no asfalto, feitas para fazer com que pessoas como eu diminuam a velocidade quando andam de bicicleta ou talvez para fazer parar totalmente as pessoas em motos. Eu tentei arrancá-las uma vez, mas eram muito duras. Passando as barras, eu acenei para o policial que vivia na última casa à direita antes da próxima rua.
Ele me levou até os meus pais uma vez, quando eu estava tendo uma briga perto da minha casa, no meu 10º aniversário. Hoje ele simplesmente levantou a mão e acenou para mim. Jaco correu para o outro lado da rua, não prestando tanta atenção quanto deveria. Eu o segui na minha bicicleta, olhando para os dois lados da rua como minha mãe tinha me ensinado há alguns anos atrás. Nós continuamos descendo o caminho do outro lado da rua até a mercearia, onde comprávamos pão todos os dias, ou quase todos. Eu pedi a Jack para sentar do lado de fora da loja antes de entrar e comprar um sapo de chocolate por 10 centavos, que era o troco que minha avó me deixou ficar depois de me comprar sangue falso como presente de aniversário. Eu sentei no parque perto da loja e mastiguei o meu sapo. Jack viu um corvo na grama a mais ou menos 10 metros de distância e estava pronto para atacar quando de repente o corvo graniu, sem gritar, um granido de cortar os pulsos, e prontamente caiu morto. Jack e eu disparamos olhar para o corvo morto, olhos inchados. Havia 2 marcas de ferida na barriga. Alguma coisa escorregou para perto, mas eu não consegui ver o que era antes de desaparecer na grama. Estranho, eu pensei, antes de mastigar o restante do meu sapo e pular de volta na minha bicicleta. A escola repugnante e a galinha desaparecida. Eu passei pelo bambu no final do estacionamento, pela casa onde uma moça maluca vivia, e fui direto para a escola estadual Jamboree Heights. Foi nomeada depois de uma reunião de escoteiros que tinha sido realizada no ano em que eu nasci, no parque onde o corvo havia agonizado. Eu deveria estar correndo da escola mais repugnante da Terra, já que estava construída perto de uma rede de esgoto e um depósito de lixo. Por que os adultos escolheram construir uma escola em tal localização? Eu pensava. O fedor às vezes era paralisante e uma vez um menino até teve que ir para o hospital depois de vomitar bastante. Jaco também não gostava da escola, particularmente porque ele havia sido trancado lá diversas vezes pelo cruel zelador Sr. Snigels, junto com várias crianças que o Sr. Snigels pensava que tinham se comportado mal. Eles tiveram que ficar todos sentados junto a uma espécie de prisão até a hora de ir para casa. Eu deixei minha bicicleta no guardador e fui o mais silencioso que podia para trás da sala de música e em direção à cerca que havia do lado da escola. Enquanto era final de semana, você nunca tem certeza de quem poderia estar à espreita. Pensando que o caminho estava livre, nós pulamos a cerca e fomos em direção ao parquinho. Depois de mais ou menos 1 minuto, veio em nossa direção uma mulher muito velha, de cabelos muito brancos, que estava molhando o jardim do outro lado da cerca. "Você viu minha galinha?" ela perguntou bem baixinho. "Desculpe-me", eu disse. "Sua o quê?" "Minha galinha", ela gritou. "Você viu a minha galinha?" Ela olhava fixamente para mim com aqueles olhos de doida. Eu comecei a correr em direção ao parquinho. "Ela é pirada", eu disse ao Jack. Nós chegamos ao parquinho e subiu o forte de madeira, escalando pelas cordas e usando a escada que havia do lado. Jack ficou embaixo, olhando para mim lá em cima e balançando a cauda. Do alto do forte era possível ver bem em direção à escola. Tinha uma quadra onde nos faziam jogar algum esporte e correr. Acima da montanha ficavam as salas de aula e um pouco além havia uma velha e grande árvore que era usada para jogar cricket e perto do lugar onde jogávamos bolinha de gude. Havia também a velha cabana onde o Sr. Snigels, o zelador, vivia, embora eu só o tenha visto andando pela escola, sendo carrancudo. Eu não via nenhuma galinha. Jaco latiu. Foi um latido fraco, o tipo de latido que ele late quando quer que somente eu o escute e mais ninguém. Eu olhei para baixo e ele primeiro olhou para mim e depois para um enorme cano que estava no parquinho por onde as crianças pulavam na hora do lanche. "O que foi, amigão?" perguntei a ele. Jaco só latia um pouco mais suave e pareceu estar animado e com medo ao mesmo tempo. Andei pelo forte e comecei a descer de lá. Logo, eu já estava no chão com meu pequeno amigo, que se aproximou e me deu uma lambida no rosto. "O que foi, amigão?" eu disse de novo. "Você viu alguma coisa?" Ele me deu aquele olhar de súplica que também era um olhar de precaução, e então eu comecei a andar devagar em direção ao grande cano que parecia estar chamando sua atenção. Eu estava realmente indo para a direção certa enquanto Jack olhava intensamente para o cano e não mexia sua cabeça e nem se eu o chamasse pelo nome. Nós demos a volta por trás do cano. Era grande e escuro, tão escuro que eu só podia ver um pouco do seu interior. Embora eu estivesse com medo, eu senti que não tinha escolha a não ser explorar. Então eu comecei a andar lentamente para dentro do cano, com Jack andando relutante bem na minha frente. Poucos passos para dentro, ele começou a gemer bem baixinho.
Eu nunca o tinha ouvido fazer algo assim antes. Estava bastante escuro. Jack, você está bem, amigo? Eu perguntei a ele novamente. Ele não respondeu. Eu adentrei na escuridão, procurando pela bola de pelo do Jacko. À primeira vista, o que tinha no cano era mais concreto. Um pouco de chiclete, o que era nojento, então alguma coisa mais nojenta do que chiclete, seguindo por um pouco de chapisco e então alguma coisa escamosa. Eu dei uma segunda olhada. Alguma coisa escamosa? Não estava se movendo, mas era áspero ao toque e gelado. Era comprido e arredondado, como um tronco muito grande, mas coberto com escamas e com uma ponta bem fina no final. Como um tipo de rabo. Eu tirei minha mão por um segundo, então me lembrei de Jacko e voltei para a escuridão. Eu encontrei mais escamas, então dei um jeito de achar um ponto onde as escamas paravam. Naquele momento, meus dedos encostaram-se em pelos e uma forma familiar, como a cabeça de Jacko. Ele estava arrepiado. Tudo bem, amigo, sussurrei. Vamos dar um jeito de sair daqui. Eu o encostei com a minha outra mão para pegá-lo e fui andando para trás, mas antes que eu conseguisse andar, as escamas se moveram. O rabo, se era isso que era, se moveu. E começou a mover-se na minha direção. Eu podia sentir ele se aproximando para perto dos meus dedos, e então ele agarrou Jacko. Em pânico, eu agarrei o final da cauda enquanto ele ia para longe do meu alcance. Eu esperava pará-lo, mas ele era tão grande e eu tão pequeno que fiquei para trás, dentro da escuridão. O jantar do Sr. Snigels. Eu fiquei dentro do cano no escuro pelo que pareceu uma eternidade antes de sair para o lado de fora, no sol de fim de tarde. A primeira coisa que vi foi Jacko, que ainda estava na minha frente, encolhido e gemendo. A segunda coisa que vi foi o final do corpo da cobra, a qual eu ainda estava segurando. Era imensa, era a maior criatura que eu já havia visto, exceto elefantes. Devia ser tão comprida quanto 3 carros e 2 vezes mais larga que a barriga do tio Graham. Maior, talvez. Ela não parecia ter visto Jacko e eu. Nós éramos muito pequenos. Ela seguiu seu caminho através da grama, passou pelo parquinho em direção aos prédios da escola. Subiu um pequeno morro, passou pelo escritório do diretor e então em direção à cabana do Sr. Snigels. Ou pelo menos a cabana que todo mundo achava que o Sr. Snigels vivia. Eu continuei me segurando a ela. Eu tinha que continuar pelo Jacko. Eu não conseguia ver a cabeça da cobra de onde eu estava, mas eu sabia que ela poderia nos engolir no café da manhã sem pensar 2 vezes. Eu não ia deixar meu amigo Jack servir de comida para uma cobra, mesmo uma tão comprida quanto essa. Então eu continuei segurando a ela, mesmo quando fui arrastado por pedras, cascalhos e outras coisas que não dá nem para comentar no parquinho. Estava muito claro para mim agora que o Sr. Snigels vivia assim naquela cabana. Hoje ele teria uma surpresa desagradável. A imensa cobra foi diretamente para a porta. Eu queria gritar e falar para ela não entrar, mas não queria chamar a atenção da cobra para mim e Jacko. Nem o malvado Sr. Snigels merecia servir de comida para uma cobra. A cobra chegou à porta da frente e parou por um minuto. Eu aproveitei o momento para me soltar da sua cauda e agarrar a Jacko, que ainda estava em choque. Eu estava pensando em que direção correr quando uma coisa inesperada aconteceu. A cobra rastejou através da porta. Não da porta exatamente, mas através de uma porta dentro da porta. Uma porta para cobras. Era só o que podia ser. Era muito grande para ser para um gato, muito pequena para uma pessoa, mas parecia ser perfeita para uma cobra passar. Isso me levou somente a uma conclusão. Ou a cobra vivia sozinha na cabana onde todos achávamos que era do Sr. Snigels, ou pior, ela vivia lá com o Sr. Snigels. Era a cobra do Sr. Snigels. Eu rapidamente corri para o lado da cabana com Jacko debaixo do braço para dar uma olhadinha para dentro da janela do Sr. Snigels. Ele estava lá, bem, um brutamontes com uma grande e crespa barba que parecia mais bagunçada que um ninho de passarinhos, embora ele obviamente resolveu os mistérios de como ele se alimentava tão bem, já que tinha uma grande barriga para provar isso, e várias manchas de comida e restos de o que lá se sabe na camisa. O Sr. Snigels era uma bagunça, mas era uma bagunça com uma cobra de estimação. Eu podia ouvir falando com ela. Então, cobrinha, o que você me trouxe para o jantar hoje? Ele olhava para baixo, sua barriga sacudia, assim como a barba. Pedaços de comida caíam no chão enquanto ele falava.
Pela primeira vez, dei uma boa olhada na cobra, a qual tinha se enrolado como uma espiral, mas mesmo assim ocupava metade da sala. Maior do que eu imaginava, ela tinha uma cabeça grande num formato de diamante e uma boca que podia acomodar facilmente Jack e eu. Ao longo, uma língua vermelha que no final bifurcava em duas, que escorregava para fora pelo menos umas 15 vezes por segundo. Me dava arrepios. "Eu disse o que você me trouxe para o jantar?" perguntou o Sr. Sniggles. Eu fiquei pensando no que o Sr. Sniggles esperava que a cobra levasse para o seu jantar, especialmente porque ela não tinha braços. Ao menos que ele quisesse dizer nós, né? A cobra levantou sua cabeça até ficar na mesma altura da cabeça do Sr. Sniggles. Por um momento eu pensei que o próprio Sr. Sniggles iria virar jantar, até que vi uma forma do tamanho de uma bola de futebol subindo pela barriga da cobra. O corpo dela se contorceu do jeito que nos contorcemos quando queremos vomitar uma comida ruim, exceto que as contorções da cobra continuavam e o seu corpo girava e girava com elas, empurrando a misteriosa forma enquanto isto acontecia. De repente, a forma alcançou o início do corpo da cobra, e em alto e em bom som, a cobra deslocou sua mandíbula e abriu a boca o mais largo que eu pensei ser possível. Então uma galinha apareceu, uma galinha inteira. Então a cobra fez um barulho que um humano deveria achar ser um arroto mal educado. A galinha voou através da sala, parando em cima da mesa. "Uma galinha!" gritou o Sr. Sniggles. "Eu disse uma criança gordinha, não uma galinha!" A cobra não parecia dar importância para o que o Sr. Sniggles dizia e voltou a se enrolar para dormir. "E o que eu devo fazer?" resmungou o Sr. Sniggles. "Uma galinha não é o suficiente. Não. Não para alguém como eu. Eu devo receber mais. Mais, mais, mais. Uma galinha não dá. Não, de maneira nenhuma." Sr. Sniggles andava e andava em círculos pela sala, esfregando a barriga enquanto falava consigo mesmo. "Eu vou te dizer, cobrinha, eu vou sair e comprar alguns ingredientes para cozinhar com a galinha, e você pode sair para me conseguir mais carne, prontamente agora. Uma boa criança gorda. Há um monte para você escolher. A última que você trouxe era só pele e osso, e a gente precisa de alguma carne gorda para encher a panela." "Sim, precisamos sim." "Sim." A cobra abriu os olhos enquanto o Sr. Sniggles falava. Talvez ela entendesse o que estava acontecendo. "Sim, eu vou agora, cobrinha. Sair para comprar alho e alecrim e vinho branco e azeitonas. Eles vão muito bem com tomate cereja. Vão sim. E você vai me conseguir uma criança gorda e a gente vai cozinhar a gordura e ter uma boa criança e galinha ensopada. Teremos sim, com azeitonas e tomate cereja. E sal, sempre bastante sal, talvez com uns pedaços de pimenta." Eu estava agora em choque e Jack começou a me confortar lambendo a minha mão. O Sr. Sniggles estava cozinhando e comendo as crianças, e elas estavam sendo caçadas pela cobra gigante. Eu estava horrorizado. O Sr. Sniggles pegou suas coisas e abriu a porta para sair às compras. A cobra, que parecia ter realmente entendido tudo, o seguiu através de sua portinha de cobra, provavelmente procurar por uma criança como eu para o jantar do Sr. Sniggles. Por sorte, eu não era gordo o suficiente. Eu não queria esperar para ver acontecer, então Jack e eu nos movemos para o outro lado da casa a fim de evitar a cobra. Já estávamos há muito tempo na frente da porta e começamos a andar para casa, passando através do portão da escola. Mas então vimos a cobra. Ela parou e devagar começou a levantar sua cabeça no ar. Sua língua bifurcada entrava e saía da boca, como se tivesse encontrado algo que gostasse. Ela começou a correr em nossa direção. Não tivemos outra chance a não ser correr para dentro da cabana através da portinha de cobra para que ela não nos visse. A cabana do Sr. Sniggles. A portinha da cobra fechou num estrondo atrás de nós. Antes mesmo que pudéssemos nos virar, fomos alcançados pelo cheiro. Um cheiro repugnante. Um cheiro de carne podre e sensações de terror. Um cheiro, talvez, de uma criança gorducha que encontrou seu triste fim numa travessa feita por um homem louco e grotesco com uma barba enrolada e uma barriga gigante. Tanto Jack como eu estávamos involuntariamente amordaçados, lutando contra a vontade de vomitar. E eu não sabia que cachorros podiam ficar calados. A cabana não era tão grande quanto a sala de estar da minha casa.
Tinha o canto onde a cobra se enrolava, que estava relativamente limpo, a não ser pelo um pouco de pele velha empilhada. A parte digerida da galinha estava em cima da mesa no meio da sala, junto com uma colher de madeira e com o que parecia ser uma faca de chefe de cozinha. Eu não tinha tanta certeza, mas parecia que o rosto da galinha estava congelado, numa expressão final de horror. O tipo de expressão que uma galinha faz quando ela percebe que foi engolida viva e está prestes a ser digerida por uma cobra imensa. Havia um fogão do outro lado da cabana movido a lenha, um pote gigante de sal por cima da panela quente. Se isso não era jantar para o Sr. Snigle, então não tinha mais certeza do que poderia ser. Talvez fosse uma criança que ele manteve presa e estava cozinhando em fogo brando. Curioso. Mesmo em meu medo, eu fui em direção ao fogão e puxei um pouco do líquido do grande caldeirão. Para meu alívio, tinha mais vegetais dentro que poderia conhecer, como cenouras, cebolas, folha de louro e talvez até um pouco de aipo. Talvez o Sr. Snigle só tivesse mesmo problemas mentais, eu pensei, com uma cobra de estimação e uma grande imaginação. Certo, havia alguns ossos e carne lá, mas poderia muito bem ser de uma galinha, como a que a cobra tinha entregado mais cedo. Ele deve fazer um estoque de galinhas para fazer sopas e outras coisas. Eu levantei o líquido para colocá-lo novamente dentro do caldeirão quando alguma coisa emergiu para a superfície. E era branco como um ovo. Talvez a galinha estivesse com um ovo, eu pensei, ou o Sr. Snigle tinha perdido os miolos e feito um estoque de ovos também. Exceto que esse ovo estava descascado. Não fazia o menor sentido. Eu levantei meus dedinhos do pé para olhar o ovo mais de perto. Estava bem no meio do caldeirão, bem do lado de uma cenoura. O ovo então virou enquanto o caldeirão cozinhava. Era um olho de uma criança. Eu fiquei tão cheio de terror que soltei um alto e fino som. Jack começou a latir, se era de entusiasmo ou de medo, eu não saberia dizer. Nós estávamos em apuros. Dei uma olhada para fora, pela janela perto da porta. A cobra estava a mais ou menos 1 minuto da cabana, e seu enorme corpo estava vindo em nossa direção com bastante determinação. Em pânico, dei uma olhada na sala para encontrar um lugar para nos escondermos. Jack estava latindo bem alto agora, sem dúvida fazendo a cobra rastejar muito mais rápido. Jack, parceiro, calha a boca agora! Eu sussurrei, com os olhos indo de um lado para o outro. Eu podia ouvir a cobra agora, ela devia estar a apenas uns metros de distância. Droga, eu disse a mim mesmo sabendo que era uma palavra que eu não deveria usar. A portinha de cobra começou a abrir devagar, como se a cobra estivesse sendo cuidadosa. Era tarde demais, nosso tempo tinha acabado. Jack e eu estávamos prestes a sermos comidos vivos. Dentro da barriga da fera. Em pânico, eu peguei a faca de chefe na mesa, perto do cadáver da galinha, aterrorizada, e considerei minhas opções. Não havia jeito de eu conseguir ganhar numa luta justa contra a cobra. Cada uma de suas presas eram maiores que a minha faca, e provavelmente deveria pesar umas 10 vezes mais que eu. Os dentes do pequeno Jack não conseguiriam ao menos furar a sua pele. Eu sabia que deveria tomar atitudes desesperadas para que nós dois sobrevivêssemos. Jack, amigo, você confia em mim? Eu disse. Jack olhou para mim espantado enquanto eu me colocava a velha pele de cobra e me escondia em um canto. Amigo, me desculpe, mas agora você vai ter que confiar em mim. Tente segurar a respiração e tente evitar as presas. Os olhos de Jack se arregalaram como se ele tivesse entendido o que eu disse. Ele não teve muito tempo para avaliar as implicações, porque naquele momento a enorme cabeça cobre da serpente apareceu na entrada e se focou imediatamente no meu pequeno amigo. Jack imediatamente ficou em choque, como tinha ficado dentro do cano. Escondido dentro da pele da cobra, eu podia ver seu pequeno corpo tremendo. Ele se encolheu no chão enquanto a cobra passava pela porta. Ela continuava vindo, metro a metro, até que sua imensa e pesada estrutura estava totalmente dentro da cabana. O pequeno Jack parou de tremer. Ele parecia estar se fingindo de morto. Ao menos eu esperava que ele estivesse fingindo. Talvez ele tivesse desmaiado devido ao choque. A cobra se aproximou do corpo de Jack. Eu segurei a faca, tentando pensar em algo que não resultaria em nós dois mortos. A mandíbula da cobra estalou, se deslocando uma segunda vez. Vagarosamente, torturantemente, ela abriu sua enorme boca para cima do meu cachorro. Primeiro sua pequena cauda e pernas de trás. Então a barriga, até que finalmente, de forma horrível, sua pequena cabeça desapareceu dentro da escuridão sem ele fazer ao menos um gemido.
Eu sabia que não tinha muito tempo, mas tinha que esperar. A cobra estava trabalhando para fazer Jack descer por sua barriga. Enquanto seu corpo se abria e contorcia, eu podia ver meu pequeno amigo sendo misturado ao trato digestivo dela. 10 segundos se passaram, 20. Se as coisas não se processassem rapidamente como eu esperava, então eu realmente estava em apuros. Finalmente, depois do que parecia ser uma eternidade, a cobra foi descansar sua enorme cabeça no chão e fechou os olhos. Ela estava fazendo a cesta para digerir meu cachorro. Com muito cuidado, eu joguei a velha pele de cobra para o lado e me aproximei da cobra adormecida. Sua língua saía para dentro e para fora enquanto respirava. Eu levantei a faca de chefe bem alto. Isso! É pelo meu cachorro, seu réptil asqueroso! Eu sussurrei antes de pular no ar, usando todo o peso do meu corpo, batendo na cabeça da cobra com a espada. A lâmina rachou o crânio da cobra e penetrou no seu cérebro antes que eu tivesse a chance de abrir sua boca. Eu rapidamente puxei a faca para fora e ignorei o cérebro escorrendo enquanto procurava pelo lugar onde Jack estava. Aguente firme aí, amigo! Eu gritava, cortando a pele da fera. Em alguns momentos eu pude ver o pequeno rosto de Jack. Ele estava molhado e coberto de gosma que cobriu toda a minha mão enquanto eu puxava seu corpinho para fora. Amigão, está conseguindo me ouvir? Eu enxuguei toda a gosma o melhor que podia e encostei minha orelha em seu corpo. Eu o matei, amigão, está acabado. Eu matei a desgraçada. Eu pude ouvir uma batida do coração. Ele estava vivo. Massageei sua cabeça fazendo carinho como ele gostava. Chamei pelo seu nome um pouco mais, cocei sua barriga e fiz o que podia para trazê-lo de volta desse profundo estado de choque. Seus olhos se abriram e ele piscou. Bem-vindo de volta, amigão. Está acabado. Foi então que eu ouvi a voz do Sr. Snagos do lado de fora da porta. Cobrinha, cobrinha, eu tenho alho, cobrinha. E vinho, e azeitonas, vai ficar delicioso, cobrinha, cobrinha! O som da voz aumentava através da porta enquanto Jack e eu ficávamos sentados perto da cobra morta, pensando em como poderíamos sobreviver a um segundo ataque. O Sr. Snagos era imenso, um bruta homem. Eu era apenas uma pequena criança. O pobre Jack ainda estava em choque pelo fato de ter sido comido vivo por uma cobra. Tentei pensar em algo mais inteligente. O Sr. Snagos tirou suas chaves e estava tentando abrir a fechadura. Malditas chaves! Resmungou ele. Parecia que ele havia deixado uma cair. Desesperado, eu tirei a galinha morta, que ainda estava com o rosto de horror, de cima da mesa. Fui em direção da grande boca da cobra e a torci até que abrisse. As 2 enormes presas brilhavam em gotas de veneno. Esfreguei a galinha nelas e depois as empurrei para dentro do corpo do animal, de novo e de novo, manuseando o veneno do monstro do jeito que tinha visto alguém fazer em um zoológico. Eu parei para limpar a gosma da cabeça da cobra antes de colocar a galinha de volta à mesa e agarrar Jack com meus braços. Desculpe, cara, eu disse, mas a gente vai entrar aí de novo. Eu rastejei para dentro do corpo da cobra pelo buraco que havia feito para salvar Jack quando a porta abriu numa explosão. Cobrinha, estou de volta, cobrinha. O Sr. Snagos examinou a sala de uma forma suspeita. Onde você está, cobrinha? Ele olhava para o caroço que havia na barriga da cobra, que era exatamente onde nós estávamos escondidos. Excelente, disse ele. Eu posso ver pelo tamanho que você me trouxe uma criança suculenta e agora você está tendo um descanso merecido. Quando você acordar, poderemos dividir o segundo prato. Criança ao molho de laranja. De volta à mesa, ele pegou a galinha assustada e colocou em partes antes de colocá-la em uma panela no fogão. Enquanto fazia isso, cantava uma musiquinha. Galinha, minha galinha, você significa o mundo pra mim. Galinha, minha galinha, tome um pouco de alecrim. Ele riu do seu próprio humor, o que fez sua barriga balançar para cima e para baixo e a comida caísse de sua barba direto no chão. Ele tomou um bom gole de sua garrafa de vinho antes de jogar um pouco o líquido para dentro da panela e tampar. Aí vamos nós, minha galinha! Ele sussurrava antes de tomar mais uma golada de vinho. Nesse meio tempo, Jack e eu estávamos amontoados dentro da barriga do monstro. Estava escuro, estava apertado, estava fedendo.
Mas ainda estávamos vivos, e só tínhamos que esperar até o Sr. Sniggles comer um pouco da galinha. Se somente não estivéssemos tão cansados... Meia hora depois, o barulho da tampa nos acordou enquanto o Sr. Sniggles vigiava a galinha. Estava suculento e cercado por azeitonas e tomates cerejas queimados. Disse o Sr. Sniggles, enquanto experimentava o molho e servia a si mesmo uma grande porção. Ele se moveu até a mesa e sentou, segurando um pedaço de pão, um garfo e uma faca. Linda galinha, dizia o Sr. Sniggles, enquanto comia as partes mais suculentas. Nós o observávamos através do buraco na pele da cobra. Se fosse funcionar, funcionaria agora. Ou então, seríamos nós na panela com alecrim. A gente só teria que esperar mais um pouquinho e pensava com meus botões. Então, Jacko espirrou. Eu o apertei bem devagar, segurando sua boca para não fazer barulho. Ele fazia um olhar de culpado. Eu esperei silenciosamente pelo que parecia uma eternidade até que abri um pouco a pele da cobra para dar uma olhada para fora. O Sr. Sniggles olhou diretamente para mim de onde ele estava bem do lado da cobra. "O que nós temos aqui?" ele berrou com muita raiva. Ele puxou a pele da cobra para o lado e me agarrou pelos cabelos, me puxando para fora da barriga e me jogando direto no chão. Jacko foi arremessado da minha mão e acertou a parede antes de cair no chão, zonzo. "O que você fez com a minha cobra?" ele gritava bem no meu rosto. Seu hálito fedia a fígado, miolos, sangue e alecrim, o que era algo realmente perturbador. Pequenos pedaços de comida voavam de sua barba enquanto ele gritava, o que era ainda mais nojento. "Você vai direto para a panela!" ele gritou. Ele me pegou de novo pelo cabelo e me levou para perto da panela. Só havia um jeito de eu caber lá dentro, e não seria em somente um pedaço. Ele usou sua única mão livre para pegar a faca. "Se prepare!" ele sussurrou, enquanto movia a faca na minha direção. De repente ele deu um urro de dor, e o rosnado de Jack pode ser ouvido do chão. Eu olhei para baixo e vi que Jacko tinha voltado à vida e estava dando a ele uma mordida daquelas no calcanhar. "Me solta!" ele gritava, me soltando para chutar o Jacko de novo na parede. "Agora você realmente me deixou louco!" ele disse, segurando a faca ainda mais alto. Eu fechei meus olhos e me preparei para ser cortado em pedaços, para ser colocado na despensa. Ao menos eu estava tentando me preparar. Eu esperei um pouco mais, e um pouco mais, até que abri o olho. O Sr. Sniggles ainda estava segurando a faca, mas ele estava se contraindo para frente e para trás, como se fosse um beija-flor grotesco, e uma espuma branca começou a sair de sua boca e a pingar na sujeira de sua barba. Os seus olhos começaram a girar para trás. "Comeu muita galinha?" eu perguntei, me sentindo ao mesmo tempo inteligente e aliviado. Os espasmos do Sr. Sniggles começaram a ficar maiores e mais agitados, até que seus braços e pernas estavam batendo de um jeito que parecia uma perversa dança de vodu. A faca foi arremessada de sua mão e ficou com a ponta presa na parede. O Sr. Sniggles abriu a boca devagar e gemeu tão lentamente quanto se movia. Claramente a grande dose do veneno da cobra estava agora passando pelo seu corpo. O gemido cresceu o suficiente até ficar alto. Um macabro gemido que foi ficando mais alto e mais alto até meus ouvidos doerem. Então parou, mas ele ainda estava lá. Ele olhou diretamente para mim, uma espuma branca pingando de sua barba podre até a sua barriga. "Você, menino", disse em um tom áspero, "é um assassino!" Então gritou e gritou de uma forma que nenhum outro zelador era capaz de gritar. Era baixo, então alto e tão alto que preencheu completamente a cabana e a minha cabeça, e Jacko gemeu com pesar por ele. Lesões apareceram no rosto do Sr. Sniggles. O veneno estava lhe cortando a carne. Seu gemido desesperador continuou até as lesões crescerem, revelando os músculos e então os ossos de seu crânio. Ele ainda gemia. Ele gemeu até seu corpo diminuir e encolher, até um pedaço de carne desgrudar do seu corpo. Ele gemeu e gemeu até ficar da metade do meu tamanho. E ele continuou gemendo, e quanto mais suave e triste o gemido ficava, mais ele encolhia. De repente, ele se transformou num amontoado de papa e uma pilha de ossos no meio da cabana perto do corpo da cobra morta. O gemido parou. Olhei para Jacko e ele olhou para mim.
Minha nossa, eu disse, isso foi teatral. Casa. Eu subi na minha bicicleta para voltar ao meu caminho, Jack me seguindo bem atrás. Ele parou na torneira do lado de uma casa passando a rua. Sua língua lambia as gotas de água conforme elas caíam. Sua língua tinha uma marca de nascença que eu nunca tinha percebido antes. David, chamou minha mãe. Você chegou bem na hora do jantar. Vá lavar as mãos. Eu desci pelo lado da casa e passei pela porta de correr. Nós comeríamos na mesa que papai havia comprado, mas que era muito grande para a sala, do lado de fora da cozinha. Ele nunca admitiu que a mesa fosse realmente grande, então recusava a se livrar dela. Nós nos sentamos atrapalhados como uma família, em uma mesa de tamanho fora do comum. Mamãe veio caminhando, carregando alguns pratos e começou a servir. O que é? Eu perguntei esperançosamente. Galinha, ela respondeu com um sorriso. Jack e eu nos olhamos de novo e fizemos uma careta.